Então tá. Pessoal, a gente está muito empolgado para esse momento aqui de gravar o podcast aqui ao vivo. Por quê? Porque isso é uma coisa... Eu acho que reflete bastante da gente, essa ideia de trazer conversa, ter uma coisa mais aberta e trazer pessoas que a gente admira para ter um papo na vida real, de verdade. A gente já gravou um com o Klaser, né, tomando cerveja. A gente não vai chegar naquele nível, provavelmente, né? 2 com o Klaser. É verdade. Eu gravei um em Paris com ele. Ah, é verdade. Dois, é verdade. E o Klaser, nosso parceiro da comunidade lá, sempre participa bastante. Quem é o Klaser? Cara, quase 30 anos de experiência. Já foi dev, tech lead, arquiteto, que aí transicionou para negócio. Agora, o que é teu cargo? Eu gosto quando ele fala o cargo dele. O nome é bonito porque assim, eu sou o fundador da minha empresa, mas eu não me considero empresário ou empreendedor, eu sou apenas um consultorzinho, tentando pegar minha experiência de quase 30 anos e tentar ajudar negócios naquela temática de agilidade empresarial. A gente pegou toda essa questão do fazer o ágil, fazer tecnologia, como é que levar esse mindset ágil para toda a organização, porque até vai ser um pouco da conversa que a gente vai ter aqui hoje, assim, o que significa o mundo atual, moderno, em termos de negócio e oportunidades, né? E como é que isso se reflete em organizações, em profissões e tudo mais. Então, esse sou eu hoje em dia, eu ajudo negócios a serem mais ágeis e adaptáveis às incertezas do mundo. Massa. Bonito, né? E como que o Klaser chegou aqui? A gente conhece o Klaser também através da TW. Então, o Klaser, eu não trabalhei diretamente muito contigo, mas a gente conversa bastante. Mas o William trabalhou bastante contigo num projeto grande, não sei se pode mencionar, mas uma grande companhia aérea da América Latina, que começa com lá, termina com lá. Tá. E foi daí, então, qual que era o teu cargo lá na TW? Eu comecei como analista de negócios. E foi ali o primeiro pulo de carreira que eu dei, assim, que eu comecei a entrar no mundo pós-tech, meio que sem querer. Foi lá. Massa. E então, por que a gente tem aqui também Felipe Adamoli, né? CEO da Nave 9, então você já conhece. William Calderip, Staff Engineer na Narva. Que tem a Navan, que é da empresa lá que a gente compra passagem aérea. Tu é Narva, né? É a baleia unicórnio. Isso, exato. Então, qual que é a ideia aqui? Hoje, então, a gente vai bater um papo sobre... Eu queria tentar entender, tanto de um ponto de vista técnico quanto de negócio, para onde que o desenvolvimento de software está indo. Eu vou começar com a pergunta para ti, nosso grande convidado. Cara, quase 30 anos de experiência. O que tu acha que foram as coisas mais marcantes que tu viu e se tu acha que essa transição que a gente está tendo agora de inteligência artificial, por exemplo, não só de inteligência artificial, mas de eficiência e tal, ela é diferente das outras que tu já viu antes? Tá. Ao longo da minha carreira, eu comecei fazendo muita coisa que era aquela que no início da web a gente botava o JavaScript e achava o máximo, né? Porque era HTML, no CSS. Mas, enfim, o resumo desses quase 30 anos é o seguinte: quanto mais poderoso o brinquedo, mais complexo fica o jogo. Que a gente, no início, fazia assim, um tipo de desenvolvimento que era muito linear. Era aquele, tipo assim, eu fiz muito não, alguns, felizmente poucos sistemas, que era aquela questão, pega uma tela com um prompt, bota assim, essa informação, enter, validou, outra informação, enter, validou, muito linear, não tinha o que fazer. A gente foi começando a ter essa questão de ter novas ferramentas, novos poderes, novas interações, e a experiência do usuário e a codificação dessa experiência é muito mais complexa. Que começa a tornar um mundo não determinístico. A gente tinha um mundo muito linear, passo A, B, C e D, não tem o que fazer. E a gente começa a ter aquela coisa, pô, que legal. Por exemplo, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um JavaScript maluco, que, assim, que eu botava o cursor piscando no campo que eu queria, eu achei que eu era um gênio da informática. E fazer coisa piscar era o ápice, né? Não, era lindo, assim, nossa, e depois uma validação, eu consegui fazer uma regular expression que eu faço e valido e vai fazer a mascarazinha do CPF. E aquela coisa que encodou há muitos anos, assim, cara, encontrou o melhor date picker do mundo em JavaScript. Mas a questão foi a seguinte, assim, a gente começou a ter assim, interface de usuário mais complexa, porque a gente tinha um ferramental mais poderoso, só que isso significa porque podia permitir experiências mais complexas. Então, o primeiro salto ali foi fazer essa coisa para a web. Foi um salto assim que eu até brinquei ontem com vocês que assim, eu devo a minha profissão basicamente por ter acontecido isso, por ter havido essa questão. Tudo bem, se a gente for ser um pouco cínico, eu passei vários anos fazendo crudizão para a intranet, mas não importa. Aprendi um monte. Então, assim, o primeiro salto foi o salto assim, cara, eu faço coisas que são online, eu faço coisas que são publicadas de outra maneira, porque eu comecei codando, eu fazia deploy com o protocolo PDPC, PDPL, conhece? Não. Pendrive para cá, pendrive para lá.
É assim que a gente fazia o deploy. Maravilhoso, funcionava assim, cara, quase continuous delivery. Assim, a hora que eu quisesse, podia enfiar o pendrive, estava feito. Mas, mas esse é um exemplo, assim, que como é que eu fazia, o nível de complexidade e responsabilidade talvez que eu tinha para fazer um deploy de uma coisa que dava dinheiro para o negócio, mas era rudimentar pra caramba. Então a gente foi tendo esses saltos. A primeira internet, depois um salto que foi gigantesco, que foi não só a internet, mas toda a questão do smartphone. E esse foi um salto que eu acho que deve, assim, o grande mundo de startup surgiu disso. Toda startup não só baseou um negócio em cima do smartphone, com esse smartphone com GPS, senão não funciona nada. Entre outras coisas. Então, assim, foi um salto gigantesco. E a gente começou a entrar num salto de complexidade disso, e aí nos leva ao momento de hoje, que é o seguinte. A nova tentativa, não sei de quantas na minha vida, de agora vai. Agora a gente vai tirar os dev, porque agora, cara, a pessoa de negócio vai mandar ver. A gente viu isso com os What You See is What You Get, a gente viu com ferramenta Case, a gente viu até com o ML que já alguma coisa, assim, a gente sempre tentou fazer isso. Não, mais uma, Rule Engines. Por exemplo. Mas essa questão, o que eu ia dizer? A gente tem, acho que assim, porque tem muita gente que tem... Eu nasci, o meu cargo quando eu era analista de negócio era o seguinte, eu fazia brincadeira, o meu papel aqui me tornou obsoleto, porque eu resolvo a impedância entre um mundo de tecnologia e traduzir requisitos de negócio para software, e eu tenho pessoas, né, que estão lá tentando levar um negócio e ter ideias e como é que a gente traduz esse mundo. Então era um papel assim, eu fazia um mal necessário de fazer a ponte, muito importante, mas era isso. Sempre havia aquela promessa de, tipo, como é que eu consigo usar uma framework, uma metodologia, alguma coisa que consiga traduzir mais rapidamente esses recursos, né? E a promessa que se faz hoje em dia é o seguinte, cara, daqui a pouco a gente vai ter agentes conversacionais que, assim, eu, como pessoa de negócio, converso e ela começa a cuspir um software funcional lá na ponta. Então, existe essa grande promessa e grande desejo. A gente já sabe por outras experiências que é, assim, duas coisas. A primeira é que, assim, não é assim tão simples, não vai ser assim tão fácil, mas sempre que a gente vive esse momento, a gente pensa, puxa, agora vai. Agora vai. Em minha opinião pessoal, também, desse momento, comparando com as outras, assim, agora tem mais potencial de realmente. Mas isso não quer dizer de jeito nenhum, estou dando um spoiler do fim da conversa, que assim, não tem como tirar dev da história. Eu acho que o dev, talvez, vai ser uma coisa boa, vai ser menos o cara que faz o crudizão glorificado que eu fazia, e vai poder focar menos, assim, perder tempo, porque assim, eu passei muito tempo e me chateava muito. Assim, cara, metade do meu tempo, ou mais da metade do meu tempo codando, era fazendo orquestração e preparando para botar a regra de negócio, preparando para fazer o software que entregar valor de negócio. E se a gente consegue pegar, assim, que esses agentes consigam tirar essa parte de orquestração da gente, a gente consiga focar em valor de negócio, vai ser interessante. Fora as pessoas que vão estar fazendo toda essa questão de, assim, alguém vai consumir esse ferramental, alguém tem que criar esse ferramental. Então, assim, talvez seja a questão de, assim, a gente vai deixar de ter uma camada bullshit job de dev para ter, assim, cara, o dev vai ser a pessoa que vai ter que se especializar mais, vai ter que conseguir entregar mais valor. Sim, pô, isso é interessante. Eu estava falando com o Valdemar outro dia. No início da nave, tinha uma demanda bem recorrente que eu odiava pegar, que era landing page. Cara, quando chegava uma agência com landing page, eu já sabia que era incomodação, assim, sabe? E é uma coisa que chego cada vez menos, e quando chega, a gente recomenda com que muitas vezes não seja feito com código, inclusive, assim. Até a própria landing page lá da Tech Leads Club, ela é feita com uma ferramenta que é Great Pages, o nome. Cara, uma barbada de fazer, uma barbada de otimizar, consegue olhar, já ajeitar desktop, mobile e tal, muito tranquilo, tipo, é arrastar quadrado, assim, e tal. Então, pô, mas como desenvolvedores, pessoas de tecnologia, a gente tem que entender que era uma demanda que antes precisava de um dev e hoje não precisa mais. Então, é um passo já além que acontece. Toda a questão de SaaS, assim, eu acho também que é interessante analisar, tipo, olhando muito até pela própria Tech Leads Club, assim, sabe? A gente usa, na jornada ali tem o Great Pages que constrói a landing page, a gente usa o Make, que é uma plataforma de integração ali para fazer a integração entre o Great Pages, botou como fora bem na hora. Uma integração entre o Great Pages e o Circle, que é um SaaS, plataforma de comunidade que a gente usa, e aí toda a experiência online ali é por dentro do Circle, assim. E a gente paga a mensalidade ali para usar aquilo pelo número de usuários. Então, pô, imagina construir esse negócio 10 anos atrás, sabe? A gente talvez teria que codar essa landing page, talvez teria que codar essa integração, talvez teria que codar essa plataforma. Então, eu acho que tem coisas que já estão acontecendo e que não tem muita volta, assim, sabe?
Mas também ajuda, pô, sendo bem sincero, eu prefiro hoje não ter que codar essas landing pages, alguém de negócio conseguir validar uma coisa muito mais rápido, gerar uma demanda real, e aí, por exemplo, coisas que a gente codou na Tech Leads Club, que é a tecnologia proprietária, é o App Jornada. Pô, uma coisa que é única nossa, tem um valor nosso ali, a gente pensou a regra de negócio, foi muito tempo pensando ali, pô, ali a gente botou uma energia, e é onde realmente a gente deveria estar colocando essa energia, sabe? Então, eu não tenho muitas conclusões ainda, mas a minha reflexão é que, tipo, bastante coisa já mudou, e bastante coisa vai seguir mudando, mas aonde é um valor, onde o que é core da empresa, é muito difícil da gente não ter um envolvimento direto do dev, seja como for esse envolvimento, assim, sabe? E eu acho também, nessa linha, você trouxe esses exemplos da comunidade ali e tal, e que você estava falando, eu acho também, às vezes a gente é muito egoísta de pensar, tipo, eu não quero que afete a minha carreira, eu não quero que meu salário diminua, eu não quero me preocupar em procurar uma vaga. Mas se tu desapegar da tua coisa pessoal e pensar como sociedade no geral, se a gente simplificar o acesso à tecnologia, a código, a desenvolver coisas, é uma coisa boa para todo mundo, né? E eu penso isso porque, por exemplo, tu falou esses dias no nosso gerente de tráfego lá do André, né? Cara, ele não é uma pessoa técnica, mas ele é uma pessoa que é ligada, de buscar e tal. Com o ChatGPT, ele consegue ir lá e gerar os JavaScript de botar analytics nas páginas, coisa que antes tu ia pedir para um... Cara, tu ia pedir, olha só que doideira, a gente achava normal. Pedia para um dev ir lá e alterar o header de uma página, botar uma linha de código. Sabe, tipo, hoje as pessoas têm acesso a isso. Eu não acho que isso tire nada nosso, esse tipo de coisa, né? Não tira nada nosso, na verdade, traz mais pessoas para o linguajar técnico e facilita coisas que para nós era difícil, porque antes tu comunicar entre marketing e desenvolvimento era uma coisa muito distante, né? Era tipo, cara, a gente precisa dessas coisas aqui, aí botava na página, não ficou bom. Agora tem uma pessoa fazendo porque ela consegue entender um pouco mais. Então, eu acho que essa parte é muito legal, assim, de a gente dar acesso a outras pessoas, e o que tu falou, de ir simplificando esses casos de uso mais simples, assim. Mas eu, particularmente, até pegando da palestra da Rob ali, que eu fiquei pensando mais ainda, que é muito difícil a gente ir muito mais longe do que isso, né? De resolver os problemas, que eu digo assim, de domínio mesmo, né? Sair da coisa ali, tipo, fazer um código básico, algo assim, e resolver um problema enterprise mesmo, né? Uma funcionalidade, essa coisa que você falou, né? Que a pessoa de produto, assim, eu acho que tem... Eu gostei, só completar, eu gostei muito do que tu falou de tentar acabar com o dev várias vezes, assim, porque, cara, eu acho também que tem um pouco de responsabilidade nossa, no geral, mas eu vou entrar depois um pouco nisso aí. Mas acho que para produto, o que as pessoas queriam era, cara, eu vou fazer isso aqui, botar esse negócio, não depender de ninguém, porque é uma fricção que tem, né? Mas é isso, pode seguir. Não, cara, eu só ia... Fala aí, mano. Não, eu só queria falar que normalmente quando a gente conversa da Tech Leads Club, que tipo, a gente tem 3 backgrounds técnicos, as pessoas, mas o que vocês codam lá? E o Adamoli, inclusive, comentou, né, a gente usa o Make, né, que é uma ferramenta de integração. Vocês não têm ideia quantas partes low-code da Tech Leads Club hoje em dia são low-code. A grande maior parte da jornada a gente não codou. Porque era a maneira... Porque entre nós três, a Tech Leads Club é como se for... A gente precisa investir pouco tempo para dar muito retorno, porque a gente não tem tanto tempo. Uhum. Então, essas ferramentas nos ajudam muito a entregar valor rápido com pouco tempo. Então, né? Imagina se a gente tivesse, sei lá, codar todas aquelas integrações do Make, atualiza, não sei, planilhas de lead, cara. Sim. Até, tipo, imagina se dá um bug em produção, tipo, tudo codado em horário comercial. Eu já não tô com a mão na massa faz um tempo, assim, mas, tipo, umas gambiarra no Make ali, eu sou bom ali. Eu faço cada gambiarra que você não tem ideia. E a caixinha, né? Eu empurro caixinha ali, conecto elas ali. Mas, cara, se precisar dar manutenção em alguma coisa nessa infra, no code, low code ali, cara, eu mexo, resolvo e tal. Agora, imagina se dá alguma coisa no fluxo, no horário de trabalho, o William e o Valdemar indisponível, a gente não tem ninguém ali on call e tal, e aí fica com o fluxo quebrado, assim, sabe? E também é muito melhor ter o tempo de vocês disponíveis com código para fazer o curso de aplicações Enterprise, que é uma coisa ali que é tipo, muito avançada e tal, fazer o App Jornada ali, que tem uma regra de negócio que está muito atrelada ao que a gente acredita de evolução de carreira e tal. Então, acho que mover o dev cada vez mais
para esse lugar onde realmente é o core do negócio, é bom para todo mundo, assim, sabe? E até pensando no André ali, o gestor de tráfego, cara, para ele é muito bom ter autonomia, né? Vai, faz as coisas, sobe ali. Imagina se numa empresa grande, às vezes o marketing abre um ticket, vai para a fila lá, cara, é 2 meses para botar uma tag lá, né? O cara só quer botar a tag do Google Tag Manager. Esse que é o ponto, sabe? A gente está falando aqui de uma coisa muito interessante, que são essas, que conecta com a pergunta que o Valdemar fez no início, que é essas quebras de paradigma. Assim, a gente tem grandes promessas de coisas ou grandes avanços tecnológicos que nos levam, assim, a quebra de paradigma do mobile e tal. E essa do GenAI, eu acho que é uma quebra de paradigma, porque assim, a gente tem uma tendência, é um desejo da indústria e é uma coisa talvez inevitável pela evolução tecnológica, assim, muito do que a gente fazia, que era o nosso diferencial, vira commodity. Então, uma parte do nosso conhecimento vira commodity e a outra parte é o nosso diferencial. Então, a gente acaba investindo nela, sabe? Assim, eu, sinceramente, eu não tenho saudade de fazer aquele monte de crudizão que eu fazia. Até que assim, a gente tinha cabecinha de engenheiro, né? Assim, como é que eu posso automatizar isso? Como é que eu posso botar um script para rodar essa porcaria, fazer um template? A gente sempre buscou na nossa função, né, tentar, assim, cara, eu quero tirar essa palhaçada da minha frente, eu quero focar no que realmente me diverte, que agrega valor. Então, nesse ponto, a gente está um novo salto, é um salto grande dessa vez, que assim, é o poder computacional que está sendo colocado e a maneira, que é a quebra de paradigma que eu quero falar, que é a seguinte: a gente continua tendo esse pensamento linear, que a gente, assim, eu tenho esse problema, eu só quero uma solução mais rápida, quando, na verdade, a gente vai mudar a maneira de pensar. Não é mais assim que eu abordo um problema e resolvo. Eu vou te dar um exemplo que vai além da GenAI, que é a computação quântica. Se a gente for ver, a computação quântica é uma força bruta descomunal. Assim, eu posso botar assim, cara, testa 30 mil soluções de software e tenta rodar todos os fluxos que tu gerou, e no fim vai sair um negócio funcionando em minutos. E não precisa de alguém pensando, analista, desenhando casos de uso, fazendo um monte de coisa. Cara, martela aí até sair uma coisa que presta, vai me levar meia hora. Isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Porque assim, a maneira que se escreve software assim, muda tudo. Então, a gente tem que entender isso também. Primeira coisa, o conhecimento do domínio, saber o problema que está resolvendo, é uma coisa que a gente tem que ter curiosidade sempre, como profissional, porque daí a gente vai conseguir dar essa intervenção humana que faz a diferença, para ter esse senso crítico. Porque a geração de coisas vai ser muito mais rápida. A capacidade de discernir o que presta e o que não presta, e por onde eu dou intervenção humana, essa vai fazer diferença. Sim, e acho que, pegando esse gancho dessas fases, assim, falou uma coisa dos smartphones lá, eu fiquei na cabeça aquilo ali. Se a gente olhar microscopicamente todas essas transições que tiveram, elas foram dolorosas para quem estava envolvido nelas, né? A dos smartphones, eu lembro claramente que quando começou, não tinha, sei lá, Android e tal, era desenvolver a Java. Cada um desenvolvia como queria para o smartphone, aí tinha várias empresas de sistema operacional. Quando começou a vir Android e iOS, cara, matou essas empresas todas. Então, se fosse nos dias de hoje, provavelmente ia ter um monte de vídeo no YouTube de gente falando é o fim dos apps, o Android vai matar vocês, as pessoas estavam estressadas pra caramba. O que aconteceu? Teve uma transição, aquelas pessoas pararam de desenvolver, elas começaram ou foram trabalhar com coisas com Android, ou foram desenvolver Java, sei lá o que elas foram fazer, mas elas seguiram na área. Depois veio o Cloud, né? Mesma coisa. Como seria a manchete no dia de hoje? Fim do pessoal de infraestrutura. Acabou. Cloud agora vai ser tudo AWS. O que aconteceu? A gente aumentou o ferramental, a gente mudou a carreira, basicamente a expectativa do pessoal de infra virou mais, né, tipo automação e serviços, e a demanda aumentou. Aí agora pega o gancho da palestra da Rob ali. Cara, o que é a demanda clara que está acontecendo? Conhecimento sobre segurança em IA. Toda empresa que for botar IA, né, se a gente dá a palestra dali, vai ter que saber como se proteger, como usar da maneira certa. É um risco extremamente alto, então já tem uma demanda, né, que é conhecimento sobre IA. A segunda está longe de ser uma coisa totalmente autônoma. Então vai exigir o quê? Mais input, tá ligado? Mais revisão. Então me parece muito... Eu gosto de pensar da cloud, que parecia que ia diminuir a demanda, aumentou a demanda, mas a escala também aumentou. Então, eu acho que a gente está indo para um caminho que a gente não entende os casos de uso que vão acontecer e a gente vai precisar suprir eles e se transformar para isso, mas é parte do processo. Então, eu acho que é muito improvável, todos vocês que estão aqui hoje, que estão buscando, sei lá, aprender e tal, que vocês vão ficar obsoletos, porque vocês estão no caminho de se transformar e a gente está debatendo aqui, tentando entender o que está acontecendo e ajustando, né? Tem outro problema aqui que é o seguinte, esse eu continuo defendendo, que quem sabe o que faz, gosta do que faz e gosta de aprender vai continuar crescendo.
A coisa que eu não sei responder ainda, eu estou bem curioso, é a barreira de entrada para quem está começando. Porque é alto. Eu comecei ali, assim, eu fazia um HTML lento e, cara, eu estava codando. Agora, eu já não sei se é assim tão fácil para quem está começando, assim, porque é muita coisa que tem que saber. Por mais que a pessoa vai ter ilusão que está sabendo que ela apertou 2 botões e saiu um app no fim. Mas se ela sabe realmente o que está fazendo, aí eu não sei, isso vai ser uma coisa complicada, talvez seja um foco muito importante, assim, como preparar para que essas pessoas sejam a próxima geração de liderança técnica. Mas acho que isso é interessante isso mesmo, assim, tipo, alguém falou até dessa camada mais tipo estagiário, júnior e pleno, assim, porque tem toda a coisa ali da meta falar, tipo, que GenAI já substitui um júnior e um pleno e tal, aí cria todo um burburinho em cima disso, assim. Na Nave a gente contratou recentemente tanto estagiário, júnior e pleno, assim. Coisas que são interessantes olhar para esse pessoal. Antigamente, eu lembro quando a gente contratou estagiários, o que a gente conseguia esperar, e ainda é o que a gente espera, assim, é um bom conhecimento de lógica, assim, sabe? Cara, se tiver um bom conhecimento de lógica, vai entrar lá, a gente vai ensinar. A gente está conseguindo pessoas que têm um bom conhecimento de lógica, mas pelo acesso à informação ser maior, agora, cara, muito vídeo no YouTube, muito bootcamp, coisa free e tal. Mas diz uma coisa, Damani, lógica para escrever um algoritmo ou para fazer um prompt bem feito? É que eu acho que tem um processo ainda, assim, sabe? Eu entendo o que tu quer dizer, mas é que eu acho que a gente vive... Às vezes a gente trata como se o mundo fosse um só. Vou falar uma baita bobagem aqui, mas que vai fazer sentido. Mas é que existem... Não é todo mundo que está vivendo a meta, assim, sabe? Não é todo, tipo, cara, tem Estados Unidos, grandes centros, Vale do Silício, sei lá, e tu entra Brasil, tu tem São Paulo ali e tal. Cara, recrutando gente, assim, às vezes tu vai contratar com alguém que está numa empresa pequena do interior, que tem uma mentalidade bem regional. Esses dias era o cara, tô aqui dando suporte, eu faço umas coisas web aqui, mas tem esse sistema desktop em Delphi aqui que eu dou suporte e tal, não aguento mais isso e tal. Esse cara tá lá, isso tá acontecendo ainda, assim, sabe? Então, esse mundo tá acontecendo em paralelo a esse outro mundo, assim, sabe? Então, eu acho que tem esse período de adaptação, assim, sabe? Eu acho que a coisa não vai ser, tipo, um dia tu acorda e, não sei muito bem esse negócio da IA, outro dia, cara, acabou teu emprego, IA, acabou dev e tal. Então, acho que esse período, assim, o que eu tenho tentado olhar muito na Nave, ele é, tipo, fomentar que o pessoal esteja sempre buscando, tentando se atualizar e tal. Tem cliente que dá pushback, assim, por vários motivos, e tipo, cara, a gente não quer usar, não pode usar nada e tal, compliance, um monte de coisa e tal. Tem clientes que são abertos. Eu acho que a pior coisa é tu dar pushback, assim, não querer te atualizar. Mas tem clientes que são super abertos, a gente está testando e tal. Mas o pessoal, eu ainda acho que eu prefiro um estagiário que tenha, hoje, no momento que a gente está, uma base de lógica muito sólida do que de prompt ainda, assim, sabe? Eu acho nesse momento, assim. E tá chegando um pessoal que, cara, já tentou, tipo, botar coisa em produção porque tem ticket da AWS ali para usar, e aí botou um bagulho em produção ali e tinha medo de uso e tal. Pô, é muito legal ver gente entrando em vaga de júnior que já tentou passar pela jornada. E eu lembro de quando eu comecei 7, 8 anos atrás, já tinha muita coisa, mas eu acho que o boom de bootcamp ali deu muito acesso à informação estruturada, sabe? Cara, cursos bem ok de graça, assim, e tal. Então, o meu sentimento sobre isso é que, primeiro, tem um tempo, assim, sabe? Acho que a gente prega essa ansiedade como final a última batalha, a última fronteira é agora em dezembro, a gente tem só até o final do ano para decidir isso aí. Então, acho que tem um tempo, e além desse tempo, tem as ondas de, tipo, acontecer primeiro em um lugar, ir espalhando e tal, e essas várias realidades que vão seguir acontecendo em paralelo, sabe? Então, eu acredito que vai ter tempo para as pessoas irem se preparando desde que tenham a mente aberta, sabe? É que tipo, isso do tempo é difícil porque a informação e a avaliação sobre o tempo ela é distorcida, né? Tipo, quase toda a informação pública a gente tem hoje sobre vem das big techs, né? Vem de tipo Google, Meta, vem do chat da OpenAI. Todas elas são empresas que são públicas, estão na bolsa, todas elas estão correndo pela IA, todas elas têm que mostrar para o investidor que elas são melhor do que as outras que estão ali competindo. Então, por exemplo, a Meta, né? A Meta, ela gastou, quanto foi, sei lá, 60 bilhões ela tinha investido no metaverso. Ela não prestou mais conta disso. Ela simplesmente mudou o foco, né? Tá investindo bastante em IA, começou a cortar quem era low performer e agora começou com essa narrativa. Então, para quem está fora, parece o quê? O IA vai está substituindo um monte de gente, a gente pode botar essas pessoas
mandar as pessoas embora. O que é a real? Eles erraram no investimento, mudaram, fizeram reorg e demitiram. Então, reorg é uma coisa muito clássica, né? O Google vem demitindo gente, como é que sem falar publicamente muito, sim, mas está continuamente demitindo e tal. Isso por quê? Porque eles erraram também. Eu acho que tem uma coisa que também é responsabilidade das pessoas de tech, assim, que no boom do boom, ali, né, início de pandemia, a gente estava assim no céu, né? Pô, eu trabalhei em Big Tech, o William também, tu sabe. Cara, eu vou chutar, 60%, 70% das pessoas estava fazendo só o mínimo para esperar as ações entrassem. Tipo, tava só ali, sabe, não vou me meter, não vou fazer muito. Quando a coisa apertou e eles começaram a olhar para performance e tal, obviamente tinha muito espaço para cortar a gente, sabe? E acho que a gente está passando por isso aí na ressaca de olhar para a efetividade. Quando começaram a olhar para a efetividade, viram, não, espera aí, a gente cortou esse monte de gente aqui e ainda segue funcionando. Tipo, a gente estava, se a gente olhar para em termos de escala, se fosse infraestrutura, a gente estava muito overscaled, né? Essas empresas, tipo, é muita gente em cima de um problema que era muito mais fácil de resolver com menos gente. Então, a gente tem essa transição para ser mais efetivo depois da pandemia. Aí vem a narrativa de, então a gente olha e é meio distorcido, né? Aí para a parada de quem é júnior ali e tal, eu acho que tem essa narrativa, principalmente a OpenAI, a Meta, eles estão falando sobre isso, mas eu acho que nem eles entendem como isso vai ser de verdade. Eu acho que o caminho que a gente está indo vai ser que tu vai, sim, focar bastante em prompt, mas tu vai ter que validar sempre o output. Então, eu acho que em termos de código, a gente vai começar a ter códigos mais similares, a gente não vai ter tanta variação de coisa, mas o nosso trabalho vai ser muito mais testar. Talvez até a maneira que a gente vai trabalhar muito mais validando o output, porque é o que realmente importa. Pô, se tu consegue gerar muito código e tu consegue validar com segurança que aquele código está bom, pô, isso é uma eficiência grande. Mas se tu não valida e tu pega todos os ganchos que a gente viu ali que a IA tipo, tem ego e tal, que a Rob falou, tu vai gerar uma bomba dentro de uma empresa, né? Como já tem vários casos de gente que gastou um monte de dinheiro, mas tipo, o código foi gerado, fez gastar um monte e tal. Então, acho que a gente está indo para esse lado onde a gente vai começar a validar coisas de IA e isso vai acelerar a gente, assim. Cara, eu acho que... E tem uma coisa que eu também... acho que tem muito do... Por essas empresas estarem nessa briga para ver quem vai sair mais à frente, assim, de AI, tem muito da narrativa construída para que a coisa aconteça depois, assim, sabe? E isso é muito perigoso, assim, porque às vezes tu vai dizendo na frente que tu está fazendo algo, tu não está efetivamente fazendo. Na verdade, tu acredita no teu roadmap que em 1 a 2 anos tu vai chegar lá e tu já está falando o que tu está fazendo. E aí tu começa a movimentar a opinião pública, tu começa a conseguir levantar dinheiro por causa disso, porque, cara, como é que eu vou ficar de fora disso? Os caras estão dizendo que vão revolucionar o mundo e eu não vou estar nessa, assim, vou botar uma grana ali e tal. Então, acho que por isso que eu estou tentando, nesse momento, ser bem cauteloso, assim, e eu acho que está um momento bem engraçado, porque, por exemplo, o Web3 ali, tipo, metaverso e tal, cara, eu via... Eu não sei se talvez a bolha, assim, mas tipo, eu via mais gente falando sobre com muita certeza, assim, sabe? Do tipo, mostrando coisa, assim, sabe? Mostrando o que estava fazendo ali e tal. Pelo menos especialistas, assim, mostrando, cara, eu faço assim, assim que faz e tal. Eu sinto que IA, todo mundo está falando que gera muito resultado, mas nem todo mundo está mostrando muita coisa, assim, sabe? Tipo, a gente substitui aqui o pleno e tal. Tá, mas como é que vocês fazem? Não vou entregar essa vantagem competitiva aqui e tal. Então, enquanto eu não começar a ver uma coisa mais sólida, tipo, cara, foi isso que eu fiz, é assim que eu estou aplicando em escala, fica num papo muito teórico, assim, tipo, gente falando, por que eu vou pagar o Slack se eu posso construir meu próprio Slack? Cara, quem é que quer dar suporte à ferramenta de mensagem dentro da empresa, sabe? Tipo, aí tá com o dev num projeto importante lá, cara, se perder um arquivo aqui, sei lá, uma coisa aqui, vai lá, faz debug, vê o que aconteceu, tipo, eu acho que eu prefiro ser mais cautela, tipo, entender, cara, tô olhando, tô incentivando o time e tal, mas eu tô sendo um pouco, não cético, mas cauteloso, assim, sabe? Não, eu acho que pro ponto do Valdemar há pouco, essa coisa do capitalismo selvagem das empresas tendo que prometer coisas, sabe, é um jogo de soma zero. Alguém quer ser o eterno vencedor e os outros se ferrem. E tem essa camada de, tipo assim, eu acho que, de novo, a abstração está errada. As pessoas começam a vender um mundo
que eu acho que tem enorme potencial, essa aplicação. Porque, assim, voltando às revoluções que a gente teve antes, as mudanças de paradigma, a gente era dev, a gente trabalhava nas empresas fazendo intranetzinha, aí veio a internet, a gente começou a ver sistemas para outro tipo de gente, a gente conseguiu aumentar a base de usuários, de consumidores com o celular. Quem aqui não tem um parente que nunca pegou no computador, mas sabe usar um celular como se fosse, né, parente mais velho? Então, assim, a gente vai aumentando a demanda também com a capacidade que a gente vai criando. Então, essa questão, o AI, eu acho que nesse ponto, sendo otimista, assim, ele vai abrir muito mais demanda. Porque a gente pega a AI com toda a questão de IoT, tudo que já está surgindo, assim, cara, tem muita coisa conectada, tem muita coisa acontecendo, tem muito mais consumidor para o produto que a gente cria, que é o software e coisas assim, a tecnologia. Então, nesse ponto, eu estou bem otimista. Eu estou também otimista porque eu acho que a gente reduz, assim, ó, cara, a gente vai conseguir, se tudo der certo, botar a máquina para fazer trabalho de máquina e o humano fazer trabalho de humano. E aquele trabalho pé no saco que eu não gostava de fazer, a máquina faz para mim brilhantemente. Essa é a minha visão otimista e eu acho que tem que ser por aí. Então, de novo, assim, vai ter demanda para caramba. Tem esse ponto que eu acho da curva de aprendizado, de como chegar a entrar ali, mas, como tu mesmo disse, não é intransponível. De resto, eu não vejo esse cenário catastrófico que as pessoas falam, porque eu acho que isso é para vender, assim, não, olha só, tu tem 200 dev, manda tudo para a rua, que 5 dev e uma máquina faz. Não é mesmo Uma reflexão sobre isso rápida, assim, de meio que modelo de pensamento, assim. Tem alguém aqui que na última semana estava tranquilo de demanda, assim, que podia ficar tipo, cara, pá, pouca coisa, tô bem de boa, assim, pá, não preciso dar... Agora imagina que, pô, pensando num primeiro nível de produtividade, assim, que vocês ganhassem mais 30% de produtividade. Vocês acham que ia faltar roadmap, futuro próximo, assim? Que, cara, você ia acabar... Quinta-feira acabei minhas coisas e dizer, pá, pessoal, acabei minhas coisas. Putz, não tem nada para passar para esse cara. Pá, não tenho nada para esse cara aqui. Já tem um roadmap, um backlog gigantesco de próximas coisas, assim. Então, eu acho que tem uma... Olha, tem uma coisa boa, assim, ó. Aí é o meu sonho para GenAI. Acabar com a maldição de roadmap, maldição de backlog. Essa merda tem que pegar fogo. Porque, assim, ó, isso é uma maneira de pensar linear, burra e estúpida. Se a gente está botando todo esse poderio computacional nas nossas mãos para fazer, como a gente fazia que nem no tempo do Taylorismo, a gente está de sacanagem. Sim. Essa parte tem que mudar e eu quero muito que essa parte morra mesmo. Mas eu acho que essa parte demora mais a morrer do que substituir o dev pela GenAI. Sim, justamente porque o dev está sendo visto como commodity, mas quem manda adora seguir o seu plano e sua zona de conforto. Sim. E essa parte eu fico louco. Sim, mas aí imagina, tipo, se o aí tem uma questão econômica da empresa estar apostando nas funcionalidades certas ou não. Mas imagina que ela ganha mais capacidade de entregar mais rápido e ela acerta as apostas dela e começa a fazer mais dinheiro. Ela vai querer acelerar mais o plano de negócio dela ou ela vai querer diminuir custo? Então, pensando num horizonte de prazo mais curto, eu acho que tem uma questão de, desde que tu consiga fazer as apostas certas para o lado certo e ter retorno sobre esse investimento, ainda tem uma camada que essa produtividade pode virar valor no curto, médio prazo. Longo prazo eu não sei, porque pode chegar num ponto ali onde tu não tenha aposta suficiente para fazer sentido ter um número de pessoas ali. Massa. E agora pegando uma das perguntas aqui, a gente vem, né, num boom de tecnologia. Você falou no início, trabalhava na intranet, estava fazendo CRUD, aí depois começou a aparecer um monte de cargo e tal, e um monte de coisa. E hoje a gente tem ferramental pra caramba, tem, sei lá, Kubernetes, um monte de coisa. Como tu vê, comparando, né, a parte técnica com a parte de gestão, o que tu acha que mudou na parte de gestão, assim? Tu acha que evoluiu muito, mudou muito nos últimos tempos? Eu já dei a primeira parte do meu rant, que foi sobre isso. Assim, a gente continua, né, a gente tem ferramental do século XXI e gestão do século XIX. A gente continua sendo taylorista, a gente pensa que o mundo é linear, e a gente pensa em ter assim, ó, eu vou fazer um desenho para prever o futuro. A gente continua ano de roadmap, o que tu acha quase? Um ano de roadmap. A gente continua achando que tem que prever o futuro. Assim, ó, se alguém aqui me disser assim, ó, que botou no seu plano estratégico, quando chegar a pandemia e todo mundo for para casa, essa pessoa, sério, eu abraço assim, ó, porque ninguém pensou, não tem como pensar nisso. Eu penso assim, ó, o que uma pessoa pode pensar? Na eventualidade de uma tragédia, de uma catástrofe humana, como é que eu reajo rapidamente? Essa é a questão. Eu tenho que estar preparado para abraçar a incerteza, eu não tenho que fazer o desenho. Eu posso mandar o AI desenhar 100 mil cenários para mim, eu posso tentar escolher qual é o melhor. Agora, eu preciso disso ou eu posso me capacitar com o ferramental que eu tenho para assim, cara, eu vou ter que responder rapidamente a coisa que eu não sei. A gente tem uma força de trabalho que é capacitada para tentar dar resposta rápida. E aí eu falo não só de saber codar a tecnologia A ou B, eu falo de quebrar essas coisas. O roadmap assim, é uma ilusão, é um caminho futuro. Eu não tenho nada contra, assim, cara, essa é a minha North Star Metric, eu quero chegar nesses números.
Agora, aquela questão, tipo assim, eu tenho essas features que eu vou botar essa galera contra a parede para entregar semana passada e vou fazer aqueles silos de pessoas. Não, tem meus designers, tem meus UX, tem meus QAs, tem meus devs, e tudo aqui fica estático, aí fica aquela briga de headcount dentro das empresas. Essa porcaria tem que acabar. E se a pessoa tiver a coragem de adotar ferramentas para isso, é assim, eu vou conseguir ter aquilo que eu tenho. É a mínima previsibilidade e mais reatividade. Eu quero conseguir responder essas coisas, eu quero fazer alocação dinâmica de pessoas, eu quero fazer teste de hipótese rapidamente, porque eu posso testar vários cenários com a tecnologia que eu tenho. Então, meu ponto do roadmap é esse. Ele virou uma ferramenta de opressão para as pessoas, porque assim, eu tirei da minha cabeça, para não dizer do outro lado, várias ideias numa sessão maravilhosa, meio ano depois eu estou executando aquele roadmap, sendo que o mundo lá fora mudou 3 vezes. Mas o sucesso, eu entreguei todas as features que eu tinha planejado ao longo do ano. E isso está errado para caramba, os negócios vão sangrar. Se a gente, como TI, está sentindo que a gente vai virar commodity, o primeiro negócio que começar a não ser tão tonto assim, vai devorar os outros. E isso é uma questão. Aí que a tecnologia está aí para dar essa resposta. E as pessoas, então, quando eu falo assim, esse potencial, eu acho que mais ameaça para dev é mais ameaça para o negócio que não entender que ele tem que abraçar esse tipo de capacidade nas outras áreas funcionais. Esse é o meu grande ponto, por isso que eu fiz o rant todo do roadmap. Boa. Cara, eu acho que é o caminho, assim, mas o como chegar lá é complexo, assim. Eu até fiquei pensando, tipo, pô, em early stage a gente consegue ter muito mais velocidade, assim, sabe? Tipo, uma startup early stage, pô, a gente se junta ali, tá tentando validar, tá tentando entender um caminho, assim, mas, cara, aí tu pega um primeiro cheque grande, aí tu já tem um plano de 5 anos, cara, e às vezes, dependendo do detalhamento que tu tem que ir nesse plano de 5 anos. Tu tem que gerar a ilusão do controle, assim, cara, se eu assim, não sei o que eu estou fazendo, eu estou apostando e eu quero te explicar como é genial o meu mecanismo de falhar depressa. Não é bom que chegue quando eu te botei 5 milhões na mão. Não, meu, cara, me dá garantias aqui. Sim. Aí eu vou fazer uma mentira estruturada. Não, está aqui minha visão, está aqui meu roadmap, está lindo, maravilhoso, e assim, ó, a gente vai chegar em 30% de ROI. Sim, assim, mas é um wishful thinking. E assim, ó, beleza que seja assim, cara, minha meta é o que me guia, mas assim, ó, acreditar nisso mesmo, sem saber que assim, cara, não é por aí, não precisa ser por aí, a gente pode mudar. E eu acho que aí muita mais gente fica obsoleta nesse caminho antes do dev. Eu acho que outra coisa legal que aconteceu, assim, que eu acho interessante, assim, é, tipo, muita coisa no code, low code, para validar a hipótese, às vezes bota um pouco desse trabalho mais de execução, da validação, na mão de PM, às vezes de designer também, sabe? Já vi rolando mais isso, assim, sabe? De tentar fazer alguma coisa tipo fake DORA mais avançado e tal, tudo mais. E quando chega na mão do dev, já tem um caminho mais claro, assim, sabe? Que ajuda mais do que simplesmente, cara, construam todas essas features porque eu acredito que vai dar bom. Tipo, já teve um teste, já teve uma validação e tal, que às vezes é mais difícil de parar a engenharia para fazer porque já está muito comprometida com o delivery ali, né? Então, eu vejo com bons olhos essas coisas acontecendo. Acho que tem um período de adaptação também, assim, porque agora já começa aquelas coisas que todo mundo é full stack, assim, né? O PM tem que saber codar já, o designer tem que saber codar. Se o dev não souber usar o Figma, tá tudo errado e tal. Porque aí começa a criar essa confusão porque o acesso à coisa ficou fácil, assim, sabe? Mas quando a gente olha como time, assim, e começa a pensar, tipo... E isso eu acho que falta às vezes, sabe? Cara, a gente é esse time, a gente tem essas capabilities aqui, a gente tem esse desafio de negócio. O que a gente vai fazer? E às vezes, cara, ter um dev operando o Make, por exemplo, cara, vai ser o Make, é a plataforma de automação ali, cara, vai fazer uma coisa muito mais higiênica do que o meu uso do Make ali, né? Que vai fazer os bagulho, gambiarra e tal, e às vezes vai ajudar. Pô, se o cara já entendeu a lógica de negócio usando o Make ali, que ele pode arrastar a caixinha, não é nada escalável e é caro também quando cresce o custo, quando ele for passar isso para código vai ser muito mais fácil também, sabe? Então acho que se a gente abraçar essa coisa de tipo, pô, a gente está ganhando um monte de capability nova como time e é fácil de adquirir elas desde que a gente se abra, eu acho que vai ser positivo. Se a gente olhar para isso, tipo, só entrega mais e mais rápido e nem para pensar no que está fazendo, aí a coisa vai piorar ainda mais. Exatamente. Mas eu acho que vai piorar antes de melhorar, inclusive. É para você falar, querido? Tá. É que assim, aí de novo tem a questão da quebra do paradigma, porque uma coisa é uma ferramenta aceleradora, eu tenho isso, eu tenho uma melhor prática, uma boa prática, eu vou só tentar otimizar essa boa prática. Outra coisa, para quem gosta do framework do Kinevin, é isso, porque a gente tem os quadrantes ordenados e os não ordenados. Nos não ordenados é a coisa emergente, soluções emergem, não tem uma boa prática, porque não é linear, não é uma coisa previsível, determinística. Então tem essa questão, a gente está num mundo que tem muita coisa não determinística acontecendo. Então, boas soluções vão emergir dos experimentos que eu faço. E aí é o que tu está falando, tipo assim,
Tem momentos, e a gente pega muito, a gente fala muito de software, desenvolver software como se todo mundo aqui fosse startup, né, fazendo hipótese para caramba, sendo que muita gente está lá no seu mainframe no banco, fazendo aquela porcaria não cair. Também tem isso, e isso vai continuar acontecendo. Então tem essa questão. Tem momentos que eu estou num quadrante ordenado, que assim, aqui eu quero só realmente eficácia operacional, redução de custo, eu quero que essa coisa funcione sem surpresa. E tem momentos que eu quero ter esse ferramental para abraçar a incerteza. E essa é outra questão de gestão que a gente tem que mudar. Assim, não se faz a gestão de um ciclo de vida igual ao outro. Eu estou rampando um produto, é uma coisa. Eu estou com um produto super estável, eu só quero que ele performe bem, é outra coisa. E tem lugar para todo tipo de dev aqui. Tem dev que adora ficar no Hello IT, tem gente que gosta assim, cara, eu quero desafio, eu quero a coisa pegando fogo. Também tem isso. Então, nesse ponto, eu vejo que essas ferramentas, elas nos ajudam, e, de novo, não vai vir do dev a decisão de sair quebrando tudo, porque as pessoas que estão lá em cima têm que ter essa consciência de, cara, eu tenho um ferramental mais poderoso e eu posso mudar o jeito que eu desenho minha organização, que eu faço minha governança, que eu tenho processo e que eu tento entregar valor para o negócio. Mas, cara, eu quero mudar um pouco de contexto aqui. Mais uma pergunta mais técnica que eu achei bem interessante, que é sobre como a gente vê a privatização de informações por Big Techs, de elas jogarem dinheiro em iniciativas privadas ao invés de buscar cooperação internacional. Aí falo o caso de Psique. Eu acho que essa pergunta é interessante porque tem o seguinte, se a gente olhar para o modelo do OpenAI, que não tem nada de open, eles foram uma falha no modelo de tentar ser uma coisa aberta, né? Eles fracassaram muito, estão tentando voltar atrás e tal. Mas se a gente olhar os princípios de IA, tem um livro que é bem legal, até o nome é Genius Makers, que conta toda a história, lá desde 1960, quando começaram a pesquisar. Na verdade, as pessoas que vinham trabalhando na pesquisa e tal, elas cooperavam entre empresas, entre Microsoft, entre Meta e tal, e quando eles tinham essa ideia inicial, quando eles viram que, caramba, essa parada vai dar certo, para começar a privatizar, eles falaram, não, tem que ter um comitê para garantir que isso aqui vai ser uma coisa, eu esqueci a palavra, mas tipo índole, assim, tal, né? Ética, exatamente. Vai ser ético. E, claro, quando começou a crescer, isso tudo se perdeu. Mas, quando a gente volta na coisa do privado, eu acho que hoje a gente tem menos controle privado. Claro que empresas privadas controlam bastante coisa, mas se a gente pegar pelo menos no metaverso, a gente vê na mídia a Meta, o Google tentava ser o dono do metaverso. Falava que o metaverso era o Google, quer dizer, a Meta, né? Mas o metaverso não é uma parada da Meta, né? É uma parada que a galera do blockchain, né? Cara, já vem falando de metaverso há muito tempo, sabe? Então, eles tentaram se adonar de uma coisa. A OpenAI tentou se adonar na parada de IA, cara, veio lá de Psique open source. Então, tem as empresas em cima tentando ser donas, mas por baixo, eu acho que cada vez mais o open source, ele é uma coisa que passa a barreira de país, passa a barreira de cultura, e eu acho que as empresas elas tentam se adonar disso. A Meta tentou, qual que foi a técnica da Meta para tentar bater de frente com o boom de lançou open source e tal. Eu acho que eu não acompanho tanto para saber se eles tiveram tanta atração, mas eles não tiveram tanta atração aí veio de Psique, putz, sabe, tipo, bem melhor, né? E aí, acho que uma pergunta meio para o William, que vem trabalhando com Web3 assim, e tal. Cara, eu acho que o Web3, independente da opinião sobre cripto e tal, é um grande exemplo de open source no geral, né? Cara, que está lá, as pessoas estão trabalhando, tipo, cripto, o valor sobe, desce, as pessoas estão lá trabalhando em algo que elas acreditam e talvez daqui uns 5, 10 anos vai dar um boom, as pessoas vão dizer, caramba, de onde é que veio isso? Nem imaginava. Pô, as pessoas estavam 20 anos trabalhando no troço. Eu não sei o que tu acha, William, mas para mim, cara, open source é uma parada que está cada vez mais forte, assim, e eu acho que sempre vai ter essas privatizações, mas eu acho que no fim, cada vez mais vai ter open source também, e opções open source, assim. Tu te refere para AI? No geral, eu acho que todas as novas coisas grandes, qual que é o problema da IA? Precisava de muito dinheiro para financiar o treino, diferente de cripto. Cripto era o contrário, se autofinanciava e daí é uma coisa bem única no open source, né, que era a dificuldade do open source era ter verba, né? E a tu precisava de dinheiro para treinar, né? Então ficou muito nas mãos das big techs até chegar a esses modelos mais baratos, assim. Mas todas as grandes coisas que aconteceram nos últimos tempos têm um grande back em open source, parece assim, né? Cara, aqui tem uma parte que tu falou ali que é um pouco que eu concordo e meio que discordo também, que tu falou, tem muita colaboração no pré-estágio, né, do desenvolvimento de uma tecnologia. E normalmente isso acontece na parte de research.
Tá? Quando tem uma iniciativa de pesquisa para fazer algo, existe colaborações entre pesquisadores. Mas quando isso se torna parte de virar um produto, aí a gente passa de um modelo colaborativo para um modelo individualista, que é o modelo, né, eu preciso fazer o melhor produto, né, para ter mais lucro no final do dia, né. Não vamos entrar em nada político, mas tipo, enfim, a parte de tipo colaboração de open source é que ainda assim tem muita privatização dos dados. E essa para mim é um ponto muito crítico. A Rob falou bastante, né? Tipo, tem vários, tipo, tem datasets que são públicos e a gente consegue fazer tipo poisoning nesses datasets. Mas ainda assim tem uma grande parte que é privada, então ainda a parte de treinamento é pesada ainda. Para cripto é um pouco diferente, porque a gente é uma caixa preta, meio que determinística, mas ela é pública pelo menos. Tu consegue ver o que entra e é exatamente o que sai. A AI é só uma caixa preta, tipo, entrou ali, aconteceu um monte de mágica lá no meio e saiu do outro lado. Então, isso é um bom ponto mesmo. E só para a gente se alinhar mais para o final aqui, já falando mais de carreira, vai para ti essa aí da Molly, quais as skills que as pessoas da área de tecnologia deveriam investir nessa época para continuar sendo relevantes? Foi fácil a pergunta, né? Uma skill. Não, mas, cara, acho que coisas que o Notari falou ali, que eu acho bem interessante, eu acho que se uma recomendação que eu tivesse para dar é liderar coisas do início ao fim, sabe? Tipo, conseguir sair de uma ideia até a entrega de algo, assim, sabe? E eu não digo sobre liderar pessoas no sentido de carreira, assim, sabe? Mentoria, gestão e tal, mas tipo, de liderar iniciativas, assim, sabe? Se tu conseguir, por conta... Tá rolando muito também até a coisa de, tipo, com muito avanço de ferramentas, SaaS e tal, tipo, pessoas, desenvolvedores criando os próprios negócios de uma só pessoa, que eles tocam ele de ponta a ponta, assim, sabe? Então, conseguir liderar uma iniciativa de ponta a ponta, tipo, entender qual é a ideia que tu quer, pensar qual é o objetivo de negócio, quebrar em partes, botar em produção, conseguir manter em produção. Eu acho que passar pelo ciclo de liderar uma coisa inteira e ver os resultados positivos e negativos também dela é uma coisa que eu fomento muito lá na empresa, assim. Tanto para quem quer ir para um caminho de gestão, quanto para quem quer ir para um caminho mais de especialista técnico e vai ter que mobilizar um time, por exemplo, numa grande mudança de arquitetura, alguma coisa assim, ele conseguir liderar, influenciar as pessoas nessa trajetória é bem importante, assim. E eu vejo que esse é um ponto que bastante gente trava na carreira, porque eu particularmente acho que apoiei um pouco isso, porque às vezes é um trabalho meio ingrato, assim, sabe? Tipo, é muito claro que uma decisão parece, tipo, claro para mim, no caso, né? Mas que é a melhor decisão ali que parece fazer muito sentido. Às vezes até muita gente percebe que é a melhor, mas tem todo um fator político ali de tu, cara, envolver as pessoas certas, comunicar, conseguir mobilizar e tal. E eu ficava muito bravo com isso, assim. Eu falava, cara, mas essa decisão claramente é muito boa, por que não vamos fazer ela, assim, sabe? Até o Cláudio me ajudou já várias vezes com isso, assim, a gente troca uma ideia sobre isso. Mas acho que conseguir abstrair um pouco e botar no papel, fazer uma RFC, ir onboardando as pessoas aos poucos, ter o tato de apresentar para as pessoas certas, ter paciência, saber que às vezes não vai dar certo a tua decisão, mas ela vai ter impactos na organização que vão te ajudar mais para frente e tal. Eu acho que essa questão de liderar algo é o que eu mais diria. Porque até se depois a gente começar a ter, por exemplo, mais produtividade com IA e tal, todas essas coisas, a produtividade vai estar muito no nível execução. E tu já vai conseguir estar um nível acima liderando a execução, sabe? Sim, tem uma coisa que eu acho legal aqui que é genérica também, que é assim, cara, ter curiosidade, ter vontade de aprender e ter desejo de estudar, porque a gente vê muita, né, ao longo de 30 anos eu vejo assim, tem muita ideia boa que chegou antes do seu tempo, conceitualmente a ideia era boa, mas a implementação era débil, e a gente vai vendo isso com várias tecnologias que a gente usa, sei lá, de pegar CGI para web service, para API, o que for. A gente vai dizer, agora está mais legal. Conceitualmente é a mesma coisa, mas agora está mais gostoso de usar. Só que por trás, se a pessoa entendeu assim, cara, qual é o padrão que eu estou usando aqui, qual é a arquitetura que eu estou usando aqui, sabe? Se a pessoa entende isso e consegue abstrair nesse nível, ela consegue, quando chega uma coisa nova, ela vê assim, isso aqui é útil, não é útil, isso aqui é mais vaporware do que outra coisa. Esse discernimento é bom para tomar decisões de carreira, decisões de arquitetura, sabe? Então essa curiosidade de conhecer, assim, não só assim, eu vou decorar todos os últimos frameworks do Hyper. Esse framework está arquitetado como? Qual é a proposta dele? Em que ele se baseia? Sabe? Porque isso não vai mudar. Isso eu tenho visto assim, ao longo de
né, mais de 20 anos trabalhando diretamente nisso, o conceito, se a pessoa que fez a ciência da computação há 20 anos está fazendo hoje, a parte teórica ela é bem parecida. A implementação que muda bastante. Então, conhecer isso é show de bola. Eu concordo mais com essa parte de tipo aprendizado, aprender a discordou aprender. de ti, cara. Claro, cara. tá pela treta, né? Ele tá, óbvio. Tipo, é que na verdade, o que acontece, tem até uma história engraçada num processo de entrevista que a gente fez há pouco tempo, é que muitas pessoas acabam delegando o trabalho para a AI, o que não é errado, mas a AI também elas têm que servir para aumentar a tua capacidade cognitiva. E como uma pequena história, a gente foi fazer um processo de entrevista e né, tem muita AI, é difícil agora saber quem faz alguma coisa, a gente chama, vamos fazer um pequeno código aqui juntos e ver. E eu já tinha pensado antes, se a pessoa tivesse falhado, se ela travasse, cara, se ela pedisse para usar AI, eu ia deixar. E ela acabou pedindo e, né, chegou, a AI cuspiu um código errado. Então a entrevista passou de ser, me explica esse problema, não resolva, mas me explica teu processo, para por que está errado. Né? Em vez de atacar pela frente, ataca por trás o problema, na verdade. E a pessoa não conseguiu. Obviamente tem toda a questão de ela poder estar, né, nervosa na entrevista, mas aquele era o momento que a AI devia estar aumentando a capacidade cognitiva, que é, eu tenho um problema, ele está errado, por favor, me explica esse código, me vê onde está, e ele, tipo, tu começa, né, a raciocinar. Então, aprender com a AI, né, eu acho que é bem mais importante, tipo, saber aprender. Sim. Mas só para um complemento, acho que um dos grandes exemplos que eu tive de liderança, e eu conto bastante até, e talvez tu não saiba disso, mas é tu até, sabe? Porque o Jornada... Agora sim. Mas eu ganhei ele, né? Agora vai sentir mal, agora viu? Tu me xinga, eu te elogio. Mas por que eu tô dizendo isso? Eu acho que o William é um baita exemplo de pessoa, assim. Quem aqui já usou o Jornada, o app da TechLeads Club? Levanta a mão, por favor. Cara, o William liderou o desenvolvimento do app ali, cara, muito bem, assim, sabe? Tipo, a gente se juntou lá em Paris no offsite, definiu as premissas da coisa, fez o formulário, e depois eu fiz um MVP ainda que foi no Tally lá e tal, a gente, que era uma gambiarra, né? Fiz gambiarra, foi uma merda, não tinha como escalar aquilo depois, né? E aí o William me falou de uma forma educada isso, cara, acho que não está legal, talvez não vai dar para escalar e tal, e ele puxou para fazer. E a partir disso ele entendeu o que eu tinha feito, entendeu a estrutura, melhorou a estrutura, liderou no sentido de levantar requisito comigo com o Valdemar, pegar nosso apoio, nosso suporte e tal, e foi até jogar em produção, assim, sabe? E óbvio que tu nunca faria isso se tu não tivesse um fundamento técnico muito forte, mas pra mim é um baita... E tipo, tu não trabalhou com nenhum designer junto e tal, tu foi fazendo ali, tá, pô, o bagulho é UX tá trimassa ali, foi pedindo dica e tal. Mas para mim aquilo é o exemplo máximo, e até o que eu tento levar muito na nave, quando tu dá as ferramentas e autonomia para um dev e tu alinha numa direção que faz sentido, sabe? Cara, olha quanto valor tu entregou porque tu queria fazer o bagulho, foi atrás e foi indo, assim. Então, por isso que eu levo muito essa questão, assim, pô, se tu tá inspirado, se tu tem um norte de negócio e se tu quer entregar coisa, tu aprender a entregar efetivamente, botar em produção, é muito mágico, assim. Mas fazendo um gancho aqui que a gente falou antes, né? Foi interessante o processo de jornada porque o Adamoli ele fez mais uma parte bem mais tática da experiência do negócio e ele validou isso. E quando chegou na minha mão eu tinha uma experiência muito validada já e falou, não, agora é só codar. Então meu trabalho ali ficou tipo pegar o que tu tinha validado já e transformar em código. Então não foi, obviamente, tipo, não tenho todo o mérito da coisa, foi meio que trabalho em equipe. Mas, cara, é isso, sabe? Tipo, delegou, tu teve autonomia na tua parte lá de fazer, tu tipo, usou a AI para aumentar muito a tua capacidade efetiva de achar um produto e depois tu me entregou, tá aqui, faz. A gente usou muito o AI ali, né? A gente vai acabar com os análises de negócio antes do dev. Eu ia falar tomara, mas vamos deixar. Mas, cara, pegando o gancho de vocês três aqui, cara, eu acho que dá pra gente resumir. E eu acho que também uma coisa que as pessoas fazem muito errado nos tempos de hoje é... Tem gente que manda mensagem assim, principalmente gente pleno para baixo, preciso estudar arquitetura ainda, faz sentido? Tipo, cara, pô, faz todo sentido. Tu falou, cara, fundamento não muda, saber entregar software não muda, mas saber usar IA é um grande diferencial, eu acho, sabe? Tu saber usar para te dar a produtividade que tu falou, saber avaliar se aquilo está te dando produtividade ou não e tirar o melhor proveito disso,
Eu acho que isso é uma diferença. Não, Uma diferença não, isso aí é muito bom. Vai chegar o ponto que a gente tem, se você lembra daqueles memes antigos, que a pessoa confiou demais no GPS, né? Aquelas pessoas que assim, estavam obviamente o muro na frente, dirigiram, bateram contra o muro. Confiaram demais. Mesma coisa com o AI. Vai confiar demais? Não, né? Exatamente. Mas eu acho assim, a gente fala que às vezes aí parece uma coisa até meio negacionista. A gente acha que não, eu acho assim, uma para a pergunta ali das skills, seguir estudando o que está estudando, mas dominar IA, conseguir navegar no hype, cortar fora o que é hype, que eu acho que uma das grandes dificuldades nossas de hoje é tu filtrar conteúdo que 90% é porcaria, tu vê, pô, essas aqui são as coisas boas, e uma coisa que a gente quer fazer na comunidade, eu acho que vai ser bem legal, é ter um grupo de pesquisa sobre IA, vai ser liderado pelo Rafa, que é um amigo da Adamoli, uma pessoa bem ligada nisso, e tipo, cara, a pessoa vai pesquisar, vai ter um time ali todo mês ali compilando coisas e vão trazer, ó, isso aqui são o que a gente achou, esse mês são os trends, dá uma olhada, porque isso ajuda a gente a pelo menos entender o que está acontecendo. Tem muita coisa para seguir, é complexo, é difícil, mas se a gente dominar as coisas certas, eu acho que ajuda bastante a gente no dia a dia, assim, dá uma eficiência. Então, eu acho que das coisas novas para dominar, acho que é uma das grandes coisas. Eu queria finalizar o podcast por aqui, né? Acho que para bater mais ou menos o tempo ali. Glaser, muito obrigado. William, obrigado. Muito obrigado. Damoli, muito obrigado. Gente, muito obrigado por ter mandado as perguntas também. E é isso.